Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Olá, Marcos Vinícius Santana, boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Dione, como estamos? Estamos bem, sentindo sua falta aqui fisicamente no estúdio hoje. Pois é, essa mudança de tempo acaba atacando minha rinite, e Meu aí, por, Deus, por precaução, eu acabo ficando em casa, fazendo de casa que é melhor. beba água para cuidar dessa rinite. Tô bebendo bastante água e me recompondo. Mas na verdade, eu tenho que começar dando os parabéns para vocês, né? Oh, obrigado, Você, Adalberto, toda a turma aí, que hoje é o dia do jornalista. muito obrigado, viu? Muito obrigado, Marcos, pela lembrança aí do nosso dia do jornalista. Valeu. Ô, Isso Marcos, aí. olha aí, Oi. antes da gente ir para o repórter CBN, eu comentei aqui, né, a gente tentando trazer uma memória dos nossos ouvintes sobre o teatro, se eles se lembram de alguma peça, algum teatro aqui que funcionou em Vitória, né, para falar do Carlos Gomes, que é o assunto seu hoje. Tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem bem legal, ó. É o Euler. Tá dizendo que, falando em teatro, ele tem em mente o teatro da Escola Técnica, que hoje é o IFES. Lá ele teve aula de teatro, assistiu diversas peças e também musicais com os próprios alunos e que faziam um conjunto com a orquestra e o coral da Escola Técnica, que são momentos inesquecíveis. O teatro traz pra gente, né, essa memória inesquecível mesmo. E o Carlos Gomes está fechado já há um tempo, né? Um teatro tão importante aqui pra gente e tem uma história bonita também, né, Marcos? Tem uma história, na verdade, todos esses espaços, né? Teatro, cinema, fica muito marcado na nossa memória. Muitas vezes são os primeiros locais que a gente tem contato com a cultura, né? Normalmente naquela visita de escola, quem não tem uma família assim que fomenta a cultura vai pela escola, então quem tem vai através da família, então fica muito marcado, né? Aquela coisa da vivência, da imersão. E esse teatro, tanto o teatro do IFES, né? Na época era Escola Técnica, o teatro do SESI também, que são alguns teatros que estão dentro de instituições e muitas vezes passam despercebidos, mas também tem uma grande importância nesse circuito cultural que a cidade é, né? E o Carlos Gomes é, como a gente vai falar aí, no decorrer do programa, um dos mais importantes que ficou um tempo fechado em reforma. Não é a primeira vez na história que fica fechado também, mas acredito que está para reabrir e vai voltar a ser um grande espaço cultural para nossa cidade. Pois é, a previsão é que ele seja aberto só no final do ano, né? E esse teatro, como você disse, ele já passou por várias reformas, mas ele é lá do comecinho, digamos, do século XX, né? Exatamente. E pode começar a história? Vai pro repórter? Ou como a gente vai fazer? A gente voltou do repórter. Hoje a Ah, gente, voltou? a gente Você falou colocou você voltando do depois do repórter. repórter, para não perder, Ah, então tá para não ótimo. cortar aqui o seu Direto. raciocínio. Ah, então tá ótimo. Então beleza. Então, pra gente falar ali um pouco do Carlos Gomes, é legal a gente pensar o espaço, né? A gente já falou até algumas vezes sobre essa passagem da história de Vitória aqui, porque ela realmente está ligado a muitas coisas, né, que aconteceram na cidade e a fundação do teatro é uma dessas. Primeiro pensar onde o Carlos Gomes está ali hoje, nos arredores da Praça Costa Pereira, quando a gente pensa não muito longe na história, final do século XIX, ali, segunda metade do século XIX, aquilo ali era uma praia. O mar ia até ali. Então, os arredores da Praça Costa Pereira era tudo areia. E o mar já batia ali direto. Como grande representação desse local, tinha a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prainha, que era uma igreja usada por pescadores. Os pescadores paravam o barco ali na areia e já usava ali, porque as igrejas naquela época tinham um sentido mais que religioso, né? Era aquela coisa associativa, de pertencimento mesmo à cidade. E quando chega, né, todo aquele período de mudança da cidade, que Vitória precisava se modernizar, que por muito tempo Vitória tinha aqueles ares coloniais, que era em decorrência do atraso por ter sido uma barreira verde, etc, etc. Quando chega esse momento, no final do século XIX, que existe essa necessidade de modernização e a cidade mudar, e passar por diversas reformas, essa parte baixa da cidade, que era ocupada por pessoas, né, digamos, marginalizadas, né, pessoas que não pertenciam
a alta sociedade da época, esse local foi aí um destino dessas reformas, né, dessa mudança dessa estrutura social e urbana da cidade. Então, onde existia, por exemplo, a Igreja Nossa Senhora da Conceição da Prainha, que seria basicamente ali entre o prédio onde hoje é o supermercado Chuamba, né, que se não me engano fechou recentemente, e a entrada da rua General Osório. eh, Ali, naquele entrocamento ali, era onde ficava a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prainha. E ela é demolida para dar lugar ao primeiro teatro da cidade, que à época foi chamado de Teatro Melpomene. O Teatro Melpomene, ele surge em 1896, a sua inauguração, mas já existia uma companhia de teatro de mesmo nome que vinha fazendo ações de fundação de um teatro na cidade desde 1872. E para falar isso, Johnny, para os nossos ouvintes, pensar o que é o teatro era uma importância muito, mas não dizendo que hoje não tem importância, né? Mas o impacto de um teatro na cidade era algo muito maior do que a gente vê hoje. Porque naquela época era a principal forma de contato com a cultura, um dos principais formas de entretenimento, algo que hoje na nossa sociedade atual é algo mais plural, né? Você não tinha, por exemplo, a facilidade de ter contato com um filme internacional na palma da mão de um celular como a gente tem hoje. Então, se você quisesse ter contato com uma obra, com algo diferente, né, com algo que te proporcionasse uma imersão cultural, o teatro era o principal local disso. E para a época foi aquela coisa, né? A criação era a necessidade de se fundar o teatro. Os espaços teatrais, assim como os cafés, por exemplo, eles tinham essa representação de modernização também, era algo moderno, representava a mudança da cidade, romper com essa coisa colonial. Você ia ao teatro, você vê uma peça teatral, era algo que representava a modernização, a evolução cultural e espiritual da pessoa, né? Então, aí, em 1896, é demolida, já tinha sido demolida, né, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prainha, acredito eu, muito como um símbolo de rompimento, né, dessa coisa de demolir aquela coisa colonial e das camadas mais baixas da sociedade, para poder emergir ali o primeiro teatro, que chama-se Melpomene. Esse teatro Melpomene, ele tinha só as bases de ferro, ele era todo montado em madeira. Melpomene é a deusa da tragédia, né, na mitologia grega. E assim surge o Melpomene com diversas peças, com exibições de cinema também, já na virada do século XX, mas infelizmente em 1924, durante uma exibição de cinema, existe um curto-circuito e um princípio de incêndio. E aí o grande alarde, esse incêndio não foi o suficiente para acabar com o funcionamento do cinema, mas o grande alarde, né, aquela coisa da euforia, do desespero, acabou vitimando algumas pessoas e foi assim uma grande representação de algo ruim para a cidade. E aí o governo do estado decide fechar o Teatro Melpomene. Ali funcionou a Companhia de Melhoramentos, que para a época era um órgão responsável pelas reformas urbanas, né? E depois ele foi transferido para a sede que foi construída para ele, onde hoje é o Museu de Arte do Espírito Santo. E aí ele fica fechado e posteriormente ele é demolido em 1926. Com essa demolição, um jovem que veio fazer parte da nossa história, ele atuou como estagiário na construção do Melpomene e diante dos escombros ele decide comprar tudo aquilo ali, tudo que estava no chão quando o Melpomene foi destruído ele compra Uhum. e o governo do estado combinou com a prefeitura que construiria um novo teatro a partir daquele que foi demolido, né? E esse jovem chama-se André Carlone, que hoje é nome de bairro, na Serra, né? E ele foi aí um dos grandes importantes construtores e arquitetos da nossa história. Tinha uma responsabilidade muito grande também com a construção, né? Com a coisa do tombamento. E quando foi iniciado, né, o planejamento de projeto de construção do Teatro Carlos Gomes, ele foi um dos grandes responsáveis, ele atuou também colocando dinheiro dele, ele foi o arquiteto, né, ele pensou tudo aquilo ali. E ele pega essas bases de ferro que era do Melpomene e usa na construção do Carlos Gomes. Ele, Então ô, hoje, ô pode Marcos, falar. e ele refaz esse teatro com uma nova arquitetura ou ele tenta imitar aquilo que existia
do Uma nova teatro no que. arquitetura, algo totalmente diferente. Ele tinha como base só essas bases de ferro, né? Mas toda aquela a construção já era em concreto armado, não tinha nada de madeira, né? Então tinha toda aquela representação modernista que tava em vigor na época. Em 1927 surge o Teatro Carlos Gomes, tendo como grande representação André Carlone, né? Como um grande entusiasta da construção do teatro. E importante dizer, Carlos Gomes, vocês podem, quem vai pesquisar vai ver que tem muitos outros teatros com nomes de Carlos Gomes por aí no Brasil. Carlos Gomes ele é considerado um dos maiores compositores da nossa música. Ele foi compositor, foi maestro, ele foi amigo pessoal de Dom Pedro II. Dom Pedro II arca com uma bolsa de estudo para ele ir para a Itália estudar, e ele apresenta no Teatro Scala, em Milão, uma obra baseada no romance O Guarani, de nome também O Guarani, e que também está presente na memória de muita gente, muitas pessoas Ah, não provavelmente não sabem, que a introdução do Guarani é aquela música que nós ouvimos na Hora do Brasil. eu falei Lembra aqui, da foi a primeira falecida Hora do memória que veio. Brasil? Fiz até assim. Tan, tarará. Exatamente, isso aí, é a introdução do Carlos Gomes, porque ele foi realmente ele levou o nome do Brasil para o mundo todo através da música, né? E principalmente com obras que retratam assim aquela coisa da terra. E aí, por ser essa representação, por muito tempo foi usado como uma referência. E aí, Getúlio Vargas, quando ele começa, né, com a Hora do Brasil, ele escolhe essa parte do O Guarani, porque foi a grande representação que o Brasil teve do ponto de vista musical e cenário mundial. Muito massa. E Olha, aí, sim, podemos pode falar? interromper o seu raciocínio aí, Falinha? Porque tem uns ouvintes Pode, mandando claro. mensagem. Vamos ouvir pelo menos um aqui. Quem que tá mandando, Juliana? Sim. É o Sérgio. Vamos Sérgio, lá. vamos ouvir o Sérgio? Boa tarde, ouvintes da CBN, boa tarde, professor Marcos Vinícius. Tem uma recordação muito boa do Teatro Carlos Gomes, né? Eu, há alguns anos atrás, trabalhava numa co-irmã aí da Rádio CBN, na Rádio Universitária, e fui fazer ali gravação do Festival de Jazz de Vitória, né, que era idealizado pelo saudoso Marian Calixto. Então, vários festivais, todo ano existia esse festival de jazz lá no Carlos Gomes, realmente era muito bom, né? E também o show da Sarah Vaughan, eu não tive a oportunidade de assistir, mas a grande cantora de jazz, foi no início da década de 1970, que ela fez um show no Carlos Gomes e foi um marco para a época de Vitória. E me lembro ainda também do Colégio Brasileiro de Vitória, antigo Hotel Majestic, né? Lá tinha uma arena, né? Um teatro que fizeram lá, meu saudoso tio, Toninho Neves, fez uma peça chamada Arena contra o Zumbi. Na década de 60, 1965 para frente, até 69, não recordo bem a data, eu era criança ainda, não me lembro, né? E depois eu, como presidente do Grêmio Estudantil lá do Colégio Brasileiro, Grêmio Estudantil Tiradentes, levei um show lá, era o Auditório Fernando Ferrari, um show do Afran de Freitas, um gaitista que estava chegando em Vitória na época, né? Em 1981, 82, nós fizemos um show dele com Jorge Gabriel, um violonista. É isso aí, fica a lembrança. Grande abraço a todos. E se viveu bastante, hein? Muita Olha que coisa. beleza de histórias, A lembranças, né? cultura da cidade, né, Marcos? É isso, eu acho que a importância do teatro é justamente essa. Você vê o contato pleno com a cultura, que fica, você vê a riqueza de detalhes que ele dá, é porque realmente é algo que fez parte da vida dele, né? É algo que está realmente ligado à construção da pessoa como um indivíduo mesmo. Isso acho que é a grande importância desses espaços. E ele adiantou não, que é o que a gente ia falar logo em seguida, né? É que após essa fundação, em 1927, o Carlos Gomes se configurou realmente como a grande referência, né, de espaço da cidade. Não só do ponto de vista cultural, como, por exemplo, as pessoas votavam no Carlos Gomes. Era uma das mais importantes sessões eleitorais, por exemplo. Mas voltando aonde é realmente a importância dela, né, dele, do espaço, foi realmente um local assim, onde viu as principais peças, onde aconteceu as principais manifestações, existia a exibições de cinema, e esses festivais que vêm posteriormente, né, depois da segunda metade do século XX, a partir de 1950,
trouxeram diversos nomes que hoje estão aí eternizados na música brasileira, como por exemplo, Djavan cantou aqui, Cartola cantou aqui, Moraes Moreira cantou aqui. Então foram pessoas que vieram através desses festivais que movimentavam mesmo o Carlos Gomes, justificando essa importância que ele tinha para a cidade. Ele passa por um momento ruim ali a partir da década de 50, né, que ele acaba sendo concedido para iniciativa privada, sai das mãos do Estado. E aí eu trouxe até uma passagem aqui de Revolução de Caranguejos, do Duílio Henrique Custer Cid, que ele traz sobre o teatro no Espírito Santo durante a ditadura militar, né? E o Paulo Altran vem fazer aqui, fazer a exibição de uma peça chamada Liberdade, Liberdade, e Luiz Tadeu Teixeira, ele confirma a história que eu vou contar posteriormente, que ele fala: Paulo Altran foi meu padrinho de casamento. O que aconteceu? O Paulo veio aqui para apresentar Liberdade, Liberdade, e quando chegou não tinha teatro. Ele ficou sabendo que tinha um teatro fechado, que estava caindo aos pedaços, que estava em ruínas. Aí ele foi ver e ficou indignado e disse que ia fazer lá o espetáculo. Ele deu uma grana para um monte de morador de rua que estava por ali, em volta da Praça Costa Pereira, para limpar, lavar o teatro. Porque eles dormiam lá, os moradores de rua. Você sabe o prédio da antiga Assembleia Legislativa, no centro, o Palácio Domingos Martins, aqui está se referindo ao que Sim. hoje é o Sônia Cabral, né? Era igual aquilo ali, só que não tinha tapume na frente para proteger. Está se referindo a uma época que o Sônia Cabral estava em abandono, né? Era tudo aberto, as pessoas entravam lá e faziam de tudo lá dentro. Então então elas lavaram aquilo lá. Ele pegou uma das cadeiras de uma escola que tinha ali perto, o Gomes Cardim, botou as cadeiras lá e fez o espetáculo. Então você vê a situação de abandono que estava o Carlos Gomes na década de 1967, quando o Paulo Altran veio para cá. Ele falava: olha, era um absurdo ver uma construção tão bonita, isso o relato do próprio Paulo Altran, tá? Tão bonita como está totalmente inaproveitada. Mendigos dormiam dentro do teatro. Excrementos de morcego acumulavam-se sobre o palco. O pano de palco estava todo rasgado. Eu já tinha lido no Jornal do Rio um artigo de Pascoal Carlos Magno falando da situação precária que se encontrava o principal teatro da cidade, por ter sido alugado a um exibidor de filmes. Uma coisa terrível era o Teatro Carlos Gomes, mas mesmo assim resolvi montar ali Liberdade, Liberdade. Eu e o elenco limpamos tudo, lavamos poltronas e transformamos em camarim a primeira fresa. Então, um cenário do que era, como estava o Carlos Gomes na década de 70, mas que posteriormente volta para a mão do Estado e diversos órgãos são criados para se resguardar, né, a questão teatral, e aí ele volta a se configurar como um dos principais espaços de cultura da cidade. Ele está fechado para reforma, se não me engano, já tem 2 anos, 3 anos fechado, né? Mas ficamos aí na esperança de que ele retorne, né, como nos trinques e retome essa postura de um principal espaço que proporcione cultura para nossa gente. Pois é, e o teatro, você está falando aí de algumas situações, né, desse relato, acaba ficando para a memória coletiva, né? Olha, o que era enfrentado já, como a cultura não é de hoje que enfrenta aí muitos problemas, né, para continuar se sustentando, né? Exige dos artistas, não é de hoje, força de vontade para que continue funcionando, né? Então, é um guerreiro o teatro, digamos assim, né? Exatamente. Nós, infelizmente, hoje vivemos, mesmo que velado, eu acho que a gente está falando de 67, era um tempo de ditadura militar em que o descaso e o combate à cultura eram nítidos, né? Inclusive era até bandeira do próprio Estado. E hoje, infelizmente, nós vivemos, né, uma batalha velada, não só do ponto de vista das camadas públicas, mas também de muitos setores da sociedade, que vê a cultura como algo que não deve ter a devida importância, como algo que é coisa de vagabundo, que tem que se priorizar outras coisas e deixar a cultura de lado. Então, são aí lutas e trincheiras que nós enfrentamos, que precisamos de espaços como o Teatro Carlos Gomes, precisamos de ações, por exemplo, de visitas constantes de escolas, para as pessoas já terem contato, criarem memórias, entender a importância desses espaços logo na infância para desenvolver a sua personalidade de uma pessoa que valoriza a cultura de alguma forma. E agora a gente vai falar da questão do teatro, estou falando agora da arte em si acontecendo, né, das peças. Como é que isso tudo é muito interessante, porque sempre envolve as histórias, né, de quem vai, quem leva a família. O Vando, nosso ouvinte, está dizendo que ele esteve com os filhos dele assistindo Quebra-Nozes Capixaba. Isso aconteceu lá no Parque da Cidade, na Serra. Está dizendo que foi incrível
e esse acesso tem que ser cada vez mais divulgado. O teatro tem que estar em todos os lugares, inclusive ao ar livre, é o que ele fala aqui. As pessoas ainda se interessam muito, né, para o teatro, que é algo mágico, né, Marcos? Exatamente, ele tocou num ponto importantíssimo. Precisa romper também com essa questão de se pensar que o teatro só pode ser manifestado dentro desses espaços. E não, o teatro é uma expressão cultural, pode ser feita num parque, pode ser feita na praia, pode ser feita ao ar livre, que facilita até o contato do público, né? E justamente isso, a questão de se criar memórias, não só criar memórias, mas também uma peça teatral como um método de se contar a história. Olha, ele viu a história do Quebra-Nozes adaptada para a concepção capixaba. Eu tenho na minha memória também, não de infância, mas recente, se não me engano, foi 2018, de ter visto a obra Chico Prego no Teatro do SESI, relatando a revolta de Queimados na Serra. Maravilhosa a obra ali, que ali, sabe, me despertou ainda mais interesse de estudar a história do negro capixaba. Então são conexões que essas peças teatrais trazem para nós, que vai muito além da questão da encenação, vai muito além da questão cultural, nos traz aí novos horizontes e visões muito importantes para o nosso dia a dia. Obrigado por mais essa contribuição com a gente aqui, viu, Marcos? Eu que agradeço, é sempre bom estar falando da nossa história, da nossa cultura. Espero ter despertado boas memórias aí nas pessoas que conheceram o Carlos Gomes e quem ainda não conheceu, espero ter despertado a vontade que em breve ele vai estar aí de portas abertas. E para quem quiser conhecer, nós temos diversos teatros pela cidade, pela Grande Vitória, por todo o estado, que vale a pena visitar, reforçando tudo isso que a gente disse aí anteriormente. Marcos também que está nas redes sociais para a galera te seguir, como é que faz, Marcos? Isso aí, Santana Marcos Vinícius, Marcos com U, conto lá coisas da nossa história, história capixaba. Vai ser um prazer ter vocês ouvintes aí partilhando experiências, memórias e a nossa história como um todo. Um abraço, até a próxima segunda-feira. Um abraço, até semana que vem. Valeu, Adalberto, povo que tá aí, Murilo, um abraço.